Há quem diga que Davi era na Bíblia segundo o coração do Deus de Israel. Eu vou mostrar uma história absurda que crente lê com fé. Lê com fé e faz uma transformação grotesca nessa história com o lado espiritual. E não vê com raciocínio lógico, sabe por quê? Porque a fé, infelizmente, cega essas pessoas. Respeito à fé íntima de acreditar em qualquer coisa que você quiser acreditar. Mas o efeito de cada fé, infelizmente, é absurdo. E eu vou mostrar essa história aqui. Essa história, dificilmente você vê um crente ler com raciocínio e pregar na sua igreja. Pastor pregar essa história na igreja e explicar do jeito que ela é, você não vê isso. Eu vou falar da história de sacrifício humano. Fica aí que esse vídeo é muito bom, justamente para fazer religioso pensar muito bem se vale a pena servir ao Deus de Davi e acreditar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Depois da vinheta eu falo para você. Pilastra da Verdade. Pois muito bem, eu voltei com novos argumentos e novas indagações. Esse vídeo é um vídeo muito bom. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Eu vou colocar a página aqui da internet por completo aqui atrás do meu vídeo, no painel do meu vídeo. E eu vou ler essa história com você. Olha só. Tá escrito aí, ó. A história trágica dos filhos de Rispa. Não sei se você já viu essa história que está em 2 Samuel 21, de 1 a 14. Eu achei aqui nesse site um comunicado bem explicativo. O comunicado nesse site. E eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, o absurdo. E eu vou fazer minha indagação. Olha só. A história trágica dos filhos de Rispa. Aí vamos conhecer um pouco. Mais tarde, o reino de Israel foi castigado por uma grande seca. Olha só. Que durou 3 anos. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reino de Davi. Então o rei de Israel consultou ao Senhor, ao Deus dele, ao Deus adorado pelos crentes no Brasil, um deles, né? A respeito do motivo de aquela seca estar castigando Israel. A resposta do Senhor para Davi foi a de que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Presta atenção, para onde vai parar essa história. Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul acabou promovendo uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Que tem de sangue derramado nessa Bíblia, desse contra o seu vigário, e eles não veem isso não. Os gibeonitas não eram parte dos filhos de Israel, mas eram o restante dos amorreus que Israel tinha jurado poupar. Em 2 Samuel capítulo 21, 2. E daí para frente. Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles o que poderia ser feito para que aquele mal fosse reparado. Presta atenção, gente. Os gibeonitas, por sua vez, asseguraram que eles não queriam nenhum ouro ou prata de Israel, e muito menos matar qualquer israelita, mas queriam que a descendência de Saul pagasse por aquele crime. Olha que vingança. Olha que coisa que não tem nada a ver o que Saul fez para esses que sofreram aqui. Então eles solicitaram que Davi entregasse a eles 7 de entre a descendência de Saul, para que eles pudessem enforcá-los.
Gente, olha que coisa absurda. Davi concordou. Olha o Davi segundo o coração de Deus aqui, ó. Concordou. Olha só. Enforcá-los, isso fala de sacrifício humano. Presta atenção. Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul aos gibeonitas. Foi em meio a esse conflito étnico que o drama da história de Rispa, coitada de uma mãe que sofreu, começou. Isso porque entre esses homens, o que foram entregues por Davi aos gibeonitas, estavam os 2 filhos de Rispa, Armone, Mefibosete, acho que esse aqui é outro Mefibosete, não é aquele filho de Jonatas, não. Além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonatas, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que havia sido concubina de Saul, para morrerem juntamente com os netos de Saul através de sua filha Merabe. O texto bíblico diz que os gibeonitas tomaram esses homens e os enforcaram no monte perante o Senhor. Que desgraça é essa? Desculpe aí a palavra forte. Enforcaram perante o Senhor. Ou seja, é cúmplice desse sacrifício humano. E você sabe por que do sacrifício, né? Por conta da seca que estava acontecendo. Por conta da vingança que tinha que fazer contra Saul. Ele está dizendo que isso aconteceu no princípio da ceifa e da cevada, ou seja, no período do ano equivalente ao mês de abril. Gente, quando eu digo para vocês que vocês vão encontrar coisas absurdas neste livro, coisas absurdas nesse livro, quando lê com raciocínio, que você só não se torna ateu, ou no mínimo agnóstico, se a sua mente for totalmente alienada, e vai ser até a morte. Porque você prega isso aqui como palavra de um Deus do bem. Agora, o que tinha a ver netos, descendentes de Saul, com algum erro suposto feito por Saul, para morrerem enforcados? E se essa história é uma história tão absurda que a mãe Rispa, mãe de 2 dos que morreram, que quando mataram, enforcaram, colocaram em cima de uma penha, e a mãe, que é o verdadeiro amor de mãe, a Rispa, ficou em cima desta penha ali, do lado da penha, para não deixar os urubus comerem os corpos dos 2 filhos entre os 7. Cara, agora eu te pergunto, isso é sacrifício humano ou não é? Não, mas não foi Davi que fez. Davi liberou para que os gibeonitas enforcassem. Cúmplice! E fizeram isso perante o Senhor. Ou seja, perante o Deus de Israel. Por quê? Porque se não fizesse isso, a seca ia continuar. E tudo ia acontecer de ruim para aquele povo. O povo de Israel estava sofrendo por conta disso. Como é que você acredita num livro desse como um livro do bem, cara? Um livro que aceita sacrifício humano por vingança. Engraçado que eu lia isso aqui e eu não via isso aqui como uma coisa ruim quando eu era religioso. Não, isso aqui tá na Bíblia. Tinha que acontecer. Esses homens tinham que ser enforcados. Só que se você não sabe, os que foram enforcados eram pessoas inocentes. Não tinha nada a ver com o que aconteceu, com o que Saul fez. Mas só porque era da descendência de Saul, tinha que morrer.
E foi escolhido pelo próprio Davi. O próprio Davi escolheu. O homem segundo o coração de Deus, aquele que você baba quando você prega na tua igreja. Miserável! Para pra pensar, rapaz. Cúmplice de um enforcamento, ou seja, de 7 enforcamentos. Lê essa história com raciocínio, rapaz. Como é que você é a favor de um negócio desse? E outra coisa, e na matança, por ordem do Deus de Israel, as crianças, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, dos amalequitas, não, ele fez um estrago, que era outro também, miserável, ele fez um estrago lá, amando, fez não, eu tô falando isso é mitologia, gente, eu tô falando isso que é a história da Bíblia, só para abrir os olhos de religiosos fanáticos nisso aqui. Claro, Saul era outro se caso existiu. Acredito que não. Da forma que contaram aqui. Mas ele ainda foi misericordioso. Que ele não matou todos como Deus tinha ordenado a ele. Dos amalequitas ali. Poupou o rei Agag, poupou alguns animais. E o rei Agag, ele foi estraçalhado, esquartejado. Infelizmente, essa história está aqui. Se aconteceu, eu não sei. Pelo profeta Samuel. Um profeta, um sacerdote, sumo sacerdote, esquartejar um homem. E eles não tinham nada a ver. Eram pessoas inocentes só porque a nação tinha que passar por aquilo por conta de uma vingança. Aí vem essa história absurda, a história de Rispa e seus filhos. Ou melhor, 7 homens foram mortos. Dentre os 7 homens, os filhos de Rispa. Eu estou lendo aqui um site, falando explicativo aqui, mas essa história está na Bíblia. Na Bíblia, no Conto do Seu Vigário, na Bíblia que você acha que é a Bíblia do bem, que é o livro do bem. Aí você pega uma história como essa, vai pregar na tua igreja, acredito que não prega. Aí, o povo pula para cima, fala em línguas estranhas. Mas a história está dizendo que 7 homens foram enforcados por ordem de Davi, na presença do Senhor. E por quê? Porque tinha que acontecer, senão outras pessoas iam perecer também. Cara, a gente tem que engolir isso. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer, gente? Isso é uma de milhares de histórias absurdas que tem nesse livro. Mas, Anthony, você só vê esse lado ruim, mas você não vê o lado bom da Bíblia. 20%! É como uma pessoa que tem uma família, cuida de filhos, dá conselho, bom, mas o que faz quando sai de casa é só coisa ruim contra as pessoas. É roubo, é morte, é a mesma coisa isso aqui. Ó. Existem uns bons conselhos, tem umas palavras bonitas aqui, que eu até aconselho você seguir sim. Servir não, seguir. Mas passou daí, meu amigo. Esse Velho Testamento aqui, ou seja, o Primeiro Testamento, primeiro e Segundo Testamento. Segundo Testamento é o Novo, primeiro é o Velho, chamado de Veterotestamentário, né? Aí no meio da teologia da mentira. E o Novo Testamento é chamado de Neotestamentário. Isso aqui tem mais coisa ruim, sangue derramado, principalmente de inocente, vingança, sacrifício humano. Porque isso foi um sacrifício humano. Foi ou não foi? Tinha que enforcar os homens para assim a seca acabar e a crise, as pragas serem eliminadas da terra. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é forte esse trabalho nosso aqui, é forte, a gente corre risco, sabia? Corre risco, eu corro risco aqui, o Jason corre. Mas a verdade, somos a favor de integridade física, somos a favor da vida humana, da vida física. Eu jamais, nunca na minha vida, nunca mais
eu vou voltar a adotar um negócio desse como coisa boa. Antônio Galvão, pilastra da verdade, eu fui mais volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.